Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que sim. O nosso convidado de hoje é Davi Cabacinha e tá aqui para falar com a gente sobre o tema O Negro na Economia Criativa. Você sabe o que é isso? Não sabe? Não tem problema não, que você vai saber agora. Então vem com a gente e fraga aí, Zé. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estiverem escutando, o horário de sua casa, do seu telefone, do seu carro. Tá começando mais um podcast e a gente tá nada mais, nada menos com Davi Cabacinha. Você presente, meu amigo? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Davi Cabacinha falando. É um prazer estar aqui nesse podcast. Vamos falar sobre muita coisa boa aqui. Eu quero passar o máximo de conteúdo possível e tomara que a minha mensagem chegue para várias pessoas aí. E se puder ajudar, pode contar comigo. Tamo junto. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado. E já entrando na temática, que só para definir o pessoal que não sabe o que é economia criativa certinho, é um conjunto de atividades econômicas que reúne seus produtos e serviços, a arte, a cultura, conhecimento e tecnologia. E seus ativos criativos geram crescimento e desenvolvimento econômico. A economia criativa produz atividades, bens e serviços culturais ligados às áreas como, por exemplo, das artes cênicas, artesanato, audiovisual, animação, design, editorial, jogos eletrônicos, moda, museu, música, teatro e turismo. Então, ou seja, são todos os âmbitos. E já apresentando o tema, como que você hoje se entende nesse papel de economia criativa? Show. Cara, eu tenho uma visão que é o seguinte, cara. A economia criativa, no meu ponto de vista, ela dá visibilidade para pessoas que já desempenham um papel legal na sociedade, mas agora, com a tecnologia, essas pessoas ganham espaço, ganham um volume e conseguem gerar economia, fazer a economia girar ali, fazendo com que as pessoas que estão próximas ali gerem receita. Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de um artesão que pode usar a ferramenta de uma rede social para poder entregar o que ele faz de melhor, que é uma peça, um bem que ele produz ali, usando a sua criatividade, e ele pode usar rede social justamente para potencializar aquele tipo de venda, gerar receita ali e automaticamente impactar quem está próximo. Porque daquela maneira que, quando eu falo do empreendedorismo negro e tal, eu também estou falando que é o seguinte, essas pessoas que estão próximas ali, utilizando rede social, ela consegue impactar outra pessoa também que faz esse tipo de trabalho e que às vezes não tem coragem de poder, e vende ali porta a porta e tal, mas não tem coragem de ir pro digital. Então, a economia criativa, na minha visão, ela ganha uma relevância muito grande com a tecnologia, justamente porque tem muitas ferramentas hoje que pode dar para a pessoa uma abrangência muito grande, né? Então, a gente viu acontecer isso aí na pandemia de maneira muito forte, que foram as máscaras, por exemplo, que eram máscaras decoradas. Muitas pessoas montaram um Instagram, conseguiram ali colocar a comida nas suas casas, vendendo máscaras que eram bordadas, ou seja, usou a criatividade para isso, usou a parte de produzir algo criativo, de produzir algo usando um artesanato e conseguindo escala, uma pequena escala com isso, vendendo produto através das redes sociais. Sim, eu concordo demais. Então, é como se fosse uma coisa entrelaçada, um laço, porque hoje em dia qualquer pessoa que seja detentora do seu próprio negócio e até mesmo outros meios que não sejam, como por exemplo prefeituras, coisas ligadas ao Estado mesmo, tudo envolve hoje em dia criação. Qualquer coisa que a gente vê hoje em dia, ela está ligada à internet, ao meio de produção online, através das mídias e das redes, igual você falou mesmo, entendeu? E eu queria saber também, o Davi como empreendedor, os meios que ele soube entrar através do empreendedorismo, aproveitando para falar, para você citar um pouco da sua carreira como empreendedor, as empresas que você criou, como você entra nesse mercado criativo, sabe? Cara, olha só, eu comecei a empreender em 2014 para 2015, e eu considero até que em 2011 eu tive uma experiência muito foda com empreendedorismo, porque eu tinha uma banda de pagode. Pô, mas Davi, empreendedorismo tem o que a ver com
banda de pagode. Eu precisei adquirir cliente, criar um canal de aquisição de cliente, que foram as vendas dos nossos ingressos pro DVD, por exemplo, que aconteceu em 2011. Gestão de pessoas, planejamento, centro de custo. Assim, todos os skills, todas as habilidades que o empreendedor precisa ter, aconteceu isso comigo quando eu tinha uma banda de pagode chamada Esculacho, em 2011. Mas aí, já em 2014, foi quando eu tive 2014 para 2015, foi quando eu tive o primeiro CNPJ com um grande amigo, que foi uma empresa de engenharia chamada Neogeomantec, que foi a primeira empresa que eu tive. Depois disso, tive a Next Investimentos, que foi a primeira... não vou falar corretora, não, mas foi o primeiro fundo de investimento em criptomoeda em 2016 para 2017, quando tudo era mato, ninguém entendia de Bitcoin direito, só tinha exchange, ou seja, vendia e comprava moeda, mas não tinha alguém que fazia gestão desses ativos, e a gente fez isso. Quebramos junto com a bolha, né? Eu não tinha recurso para manter, afinal de contas, a sociedade não estava pronta para receber o produto que eu tinha feito, a prestação de serviço que eu tinha feito, né? Aí depois disso, tive aí algumas passagens por lojas pequenas. Exemplo, eu montei uma loja chamada Zeus, que era de decoração, em um shopping popular aqui em Contagem. Montei a Let's Go, que era junto com a Cibele, minha esposa, que era uma loja de roupa feminina. Montei também, depois veio a UTI da Beleza, que era uma loja para acessórios femininos. Depois eu virei sócio de uma rede de assistência técnica chamada UTI de celular. E aí depois disso foi quando eu tive o grande insight de montar a GoPhone, que é uma proteção completa para celulares, roubo, furto e dano, em 2019. E lá tinham 4 players no mercado, assim. Então eu tive uma experiência de atender um cara da Uber, e ele queria trocar uma tela, e a tela dele estava quebrada. Eu falei com ele, cara, nós temos aí um SLA de atendimento de 4 horas, 3, 4 horas. Ele, putz, mas eu trabalho com celular. Foi o primeiro MVP que eu rodei, que a gente tinha uma proteção que era só dano e tinha celular reserva. E aí, operacionalmente falando, o celular reserva não nos ajudava a escalar. Eu precisei tirar isso depois. A GoPhone foi pivotando e hoje a gente só trabalha com furto, roubo e dano, mas de maneira nacional, né? Nós escalamos o produto e hoje a GoPhone passou por alguns momentos bem legais. A gente foi acelerado BlackRock junto com o BTG e recentemente a gente teve um aporte aí do Google. Fomos uma das únicas empresas aí, uma das startups aí aportada pelo Google no Brasil. E aí, de um tempo pra cá, eu nessa vontade que eu já falei, né, que eu sou um cara meio ansioso, mas eu olho muito o mercado, criamos uma outra startup chamada GoGamer. A GoPhone, ela protege com inteligência celulares, roubo, furto e dano, colocando tecnologia, o I, o X, né? A gente fala de user experience, que é a experiência do usuário, transformando, desburocratizando o que já acontece nas seguradoras tradicionais com a GoPhone. E aí eu também criei isso para GoGamer, que é uma plataforma de proteção completa para equipamentos gamers. Né? A GoGamer é a startup que protege seu setup, ou seja, o cara pode proteger as coisas lá que a gente colocou tecnologia para poder auxiliar contra dano, essas coisas todas. Então, assim, a criatividade, hoje eu vejo como muito paralelo à inovação. Porque para você poder produzir esses tipos de empresas, criar startup, melhorar produtos que já acontecem nos lugares, no Brasil, seja no mundo, você precisa usar criatividade para você evoluir aquele tipo de produto. E a evolução disso é inovação. Você botou tecnologia para resolver aquele produto, otimizar ele, você está inovando. Então, um cara criativo, para mim, é um cara que botou inovação e tem um produto um pouco melhor do que um produto que já estava atrás. Afinal de contas, muitas pessoas reclamavam do taxista ou reclamava de uma empresa de telefonia, e hoje a gente tem outras empresas descentralizadas, várias empresas focadas na experiência do usuário, porque ela foi melhorando alguma coisa que o usuário reclamava. Então, ela colocou criatividade para resolver, colocou inovação para resolver. Eu concordo demais com o que você está falando. E só para ilustrar aqui, viu, gente? Um homem trabalha pouco, tá? Trabalha quase nada. E nessa questão que a gente está falando da economia de empresa, a gente entra muito nessa questão do fator histórico, social, da cor da pele, e se identificar com uma pessoa negra, de fato.
Cara, eu sou muito bem resolvido em relação a isso e essa é uma opinião que pode chocar algumas pessoas, pode até e pode criar algum certo ruído, mas eu não vejo como problema isso, tá? Cara, eu fui adotado aos 3 meses por uma família totalmente branca e essa família sim tinha um preconceito velado, algumas coisas, em algumas pessoas e tal. Só que a minha mãe, ela também sofreu paralisia infantil quando era bebê, né? Então ela também passou por dificuldades gigantes na família, assim, também, em relação a preconceito, em relação a não poder entregar ou poder ser, ou ser menosprezada naquele momento. Isso aconteceu de fato. Então, eu fui criado numa família que me passou muita fortaleza. A minha casca sempre foi muito rígida, desde muito tempo, né? Desde quando eu era pequenininho. Então, minha mãe falava comigo assim, cara, você é da raça negra, se orgulhe. Você é da raça negra, se orgulhe. E eu não entendia isso. Só que depois, hoje, eu entendo o tanto que isso foi significativo pra mim. Porque eu nunca tive esse problema de falar assim, cara, eu sou negro, então eu tenho que ficar aqui no cantinho, Davi. Cara, não. Eu sempre fui um cara muito protagonista da minha história. Das partes ruins e das partes boas, né? O cara bagunceiro, o cara que conversa muito, mas ao mesmo tempo é um cara que se expõe, é o primeiro a falar, é o primeiro a opinar, é o primeiro a poder desembolar, fazer. Eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de realizar. Tanto é que eu tenho uma tatuagem que é Bora Pra Action, eu gosto disso, né? Então, assim, me expus. Agora, minha mãe sempre passou essa casca pra gente lá. Então, ela sempre falou comigo, tipo, você é negro, orgulhe-se da sua raça. Minha mãe fazia a gente recitar poemas no Natal e esses poemas falavam da raça, justamente eu dando o recado pra família e a família, querendo ou não, ali tava... como é que eu vou te falar? Ali ela tava absorvendo o que hoje a sociedade fala muito sobre essa questão do racismo. Cara, acredito que é uma dívida impagável. Não no Brasil, no mundo inteiro. Mas eu acredito também que as pessoas estão numa corrente para fazer esse tipo de mudança. E eu acredito que a mudança deve acontecer através dos meus. Então, eu tenho uma família, eu tenho um filho também que é negro, né? Tenho filhos maravilhosos lá, uma família maravilhosa. E o que eu passo é você correr atrás dos seus objetivos, você entregar o máximo que você consegue, porque contra dado, contra entrega, contra resultado, não tem argumento nenhum. Indiferente se você é negro, se você é índio, se você tem alguma outra diferença de classe social, eu acredito que a entrega, o resultado, ele fala muito por si, né? É lógico, também eu entendo que eu também sou uma exceção, afinal de contas, eu fui adotado por uma família branca de uma condição muito boa, mas eu também fui cunhado numa casca de tipo, você vai ter dificuldade, eu não vou estar aqui com você o tempo inteiro, que é o caso da minha mãe e do meu pai, e eu sempre enfrentei isso com um peito muito aberto, porque raça negra, tenho orgulho, vou entregar o máximo que eu consigo, porque eu sei que eu sou um cara bom para poder executar isso, né? Então, sem as, as armadilhas que o Estado tem, que na minha opinião isso acontece, eu acredito muito que o negro ele tem muita coisa para entregar. Por quê? Historicamente falando, o negro ele foi preterido e ele é um cara que negocia melhor porque ele precisou fazer isso no passado. Ele é um cara de resiliência maior porque ele precisou fazer isso no passado. Então, isso veio sendo lapidado durante os anos, durante os séculos, né? Então, acredito que o negro tem uma força muito, muito, muito foda e ele precisa colocar isso pra fora. Não ficar escondido atrás dessas armadilhas que o Estado coloca, mas ele precisa colocar isso pra fora de uma maneira muito mais forte que acontece hoje. É isso que eu acredito. E é até importante, porque tudo que você fala aí agora é sobre empoderamento em todos os âmbitos, e é até bacana você falar isso, sabe? Porque é uma coisa que você já traz desde pequeno e que é parte da sua vida. E eu acho também essa questão de empoderamento, quero te perguntar, como que você trouxe
para sua vida como inovador, como criador de empresas, de economia, e como você trouxe isso para sua vida, porque, igual você falou, que você espera muito resultado, e tudo que você falou, eu acho que você está corretamente certo nessa busca dessa luta, entendeu? E a pergunta é essa mesmo, como que você traz isso para sua vida de empresa, de economia, sabe? Tanto da parte do Davi como ser social e também como você fala, incluso nessa parte. Cara, é assim, muito simples e didático isso. Eu tenho um propósito na vida que tudo que eu executo hoje é em busca desse propósito. Eu quero ser um dos maiores empreendedores negros do país. Importante, gente, E por importante. quê? E por quê? Por qual motivo? Isso é bem claro deixar aqui, tá? Não porque quando a gente vai falar do empreendedorismo, quando a gente pergunta para as pessoas quem que é o seu empreendedor que você acha legal, quem te inspira, quem que você acha foda, vem vários nomes para essa pessoa e ela vai te falando os nomes, mas dificilmente aparece um negro. Mas é porque essa pessoa é racista? Não, eu não acredito que essa pessoa seja racista. Mas é porque faltam referências. Não porque essas referências elas não estão aí no cotidiano, mas é porque elas não apareceram para a luz ainda. Então, eu acredito que esse meu propósito de ser um dos maiores empreendedores negros do país vai ajudar também a alavancar outros empreendedores que estão aí meio escondidos, mas eles executam muito. Representatividade, né? Justamente. Então, eu quero ser essa voz e dar coragem para aquele cara que empreende muito, seja em qualquer lugar da sociedade, seja na favela, ou seja no bairro chique, seja numa cidade interior, uma capital, esse negro, ele vai me ver e falar assim, cara, olha o Davi onde é que ele tá, então eu posso chegar lá. Então eu quero ser um empreendedor, eu vou ser um dos maiores empreendedores negros do país, justamente para dar força para outros e mostrar que essa prisão que às vezes os negros se enxergam, eles conseguem se libertar através da riqueza. O empreendedorismo, ele gera riqueza. Então, a partir do momento que o cara gera riqueza, ele vai conseguir vai desfazer essas amarras, entendeu? Então, o meu propósito, quando a gente fala do empreendedorismo, é ser um dos maiores empreendedores negros do país, justamente para dar coragem para outros empreendedores negros também, mostrar que eles conseguem muito. Afinal de contas, essa amarra que existe, uma amarra que não é visível social, à luz do sol, justamente social, ela pode ser destruída gerando riqueza. É isso que eu acredito. É uma coisa que é muito difundida no Brasil. Às vezes a gente tem medo de fazer dinheiro e tudo mais. E a gente ter pessoas representando isso de todos os âmbitos, de todas as classes, é importante, né? Porque você não está fazendo só por você, não é só o Davi. É o Davi do passado, é o Davi que mora na minha rua, é o Davi que mora no Acre. São vários. Eu acredito muito que o empreendedorismo, cara, é a ponte para poder desfazer essas amarras. E isso acontece. Porque a partir do momento que o negro gera riqueza, cara, e ele percebe que ele tá fazendo isso, ele se transforma. E eu falo de se transformar, é aquele cara que tinha autoestima baixa e a autoestima fica diferente. Ele transforma a família dele. Entendeu? Então essa visão que o Estado passa, ele começa a depender menos do Estado e mais do seu próprio fruto do trabalho, e ele consegue entregar outras coisas. Então eu acredito que o empreendedorismo faça isso. Então a partir do momento que eu falo, cara, eu tenho um propósito de ser um dos maiores empreendedores negros do país, é justamente para dar a coragem que outros negros aí que produzem até muito mais do que eu, entregam produtos muito mais relevantes e violentos do que eu, tenham coragem para poder também chegar na sociedade de uma forma mais forte, mais definida. Sim, tá em todos os âmbitos, em todos os espaços, né? É representatividade mesmo. E aproveitando que a gente está falando dessa questão da sua empresa, empreendedorismo, como você... porque a gente está falando do Davi empreendedor, certo? Certo. Mas igual eu falei, a gente não consegue desassociar uma coisa da outra por fatores históricos, sociais, por mais que a gente queira viver numa sociedade utópica, mas infelizmente a gente não vive, né? Claro. Como o Davi, como homem negro empreendedor na economia criativa e tecnológica, como que foi abrir o peito e botar a cara nessa questão? Sim. Velho, tem um ponto aí que é muito importante.
Falar que eu nunca sofri racismo, não. Cara, isso todo mundo sabe, é uma coisa que acontece. Só que de verdade eu dou uma importância pra isso muito pequena, saca? E por que que eu dou uma importância muito pequena? Porque a partir do momento que você dá importância, aquilo toma conta de você, fica altamente negativo ao ponto de te consumir e te prejudicar em outras áreas. O racismo existe? Existe, cara. E existe no mundo inteiro. Mas eu acredito também que eu não sou aquele cara capaz de mudar tudo. Acredito também que demorariam anos para acontecer uma mudança radical em relação a isso. Mas a mudança que para mim é mais assertiva é você poder cuidar dos seus. Mostrar para quem tá próximo que você desempenha um bom papel e que o fato de ser negro ou branco ou de qualquer outra cor ou de qualquer etnia, etc., não faz diferença para você enquanto ser humano, enquanto algum profissional, alguma coisa nesse sentido. Então, já sofri? Já, mas eu dou uma relevância, uma importância muito pequena para isso, porque eu sei que isso é uma dívida gigante, eu sei que eu até costumo falar às vezes que é uma dívida impagável, e para resolver isso, eu acredito que essas mudanças nichadas, mudar os que estão pertinho ali, as pessoas entenderem todo esse processo, eu acho que é por esse caminho. Fazer um efeito cascata, mais ou menos. Justamente, fazer um efeito cascata. Aquele ali vai tomando uma proporção, cara. Você nem vê, né? Que você nem vê. Quando você vai ver, você já impactou, empoderou de uma maneira positiva aquele cara que tá do seu lado. E ele já enxerga ou o negro ou alguém de outra orientação sexual de uma maneira diferente, cara. Sim. Esse é o detalhe. Pô, velho, tem tantas coisas positivas pra você enxergar em alguém, aí você vai diferenciar por isso? Não. E eu tomei essa decisão de não dar tanta importância pra isso, dar importância pro que eu entrego, pro que eu quero fazer e da maneira que eu faço e poder cuidar dos meus aqui, porque eu pensei justamente nisso, cara. Se eu der uma importância grande pra isso, daqui a pouco eu vou prejudicar meus filhos, a minha esposa e tal, dando ênfase para aquilo. Você quer um exemplo? Se você quiser comprar um carro vermelho de tal marca, você vai começar a ver esse carro aí várias vezes, porque você colocou foco naquilo. E eu prefiro muito mais colocar o foco em gerar riqueza, em cuidar dos meus, e esses meus vão cuidar dos próximos, e vai gerando esse efeito cascata dominó. De qualquer maneira, a mensagem vai chegar. Sim, ser o efeito da mudança, né? É isso. Colocar na prática. O gatilho. E pelo que a gente já sabe, né? Que a gente tá conversando, que a gente já fez uma conversa antes e tal, antes de entrar no podcast. Você tem muito um pensamento, uma filosofia de vida que você adquiriu e que você usa como esse gatilho para mudar a sua vida e dos seus próximos, que é a Bora pra Action. Bora pra Action. Aí eu queria que você me explicasse um pouco mais pros ouvintes que não sabem o que é, pra você poder exemplificar pra gente o que é essa filosofia. Cara, Bora pra Action é uma filosofia de vida e eu acredito muito nela. Por quê? Bora fazer. Bora pra ação. Quando as pessoas ficam procrastinando pequenas conquistas, pequenos objetivos, se ela entendesse que esses pequenos passos representam algo muito maior um pouco na frente, ela não deixava de fazer. As pessoas, elas perdem tempo por medo de fazer, por julgamento de fazer. E, cara, não tem essa. É o bora pra action. É não procrastinar, é ter vontade, é entender que a motivação é só uma fagulha, mas que o que te leva do outro lado da ponte chama-se disciplina. A motivação é só uma fagulha, um gatilho pra você se ligar, mas ela é traiçoeira. Porque, tipo, ela vai... a motivação não tá contigo todos os dias. Sim, sim. E o que eu costumo falar é o seguinte, ela é uma fagulha, é um gatilho, e quando aquela motivação ela é falha com você, você tem que chamar outra pessoa no banco de reservas. E quem é? É a disciplina. Só ela vai te manter no flow. Você precisa fazer nos dias ruins as mesmas coisas que você faria nos dias bons. Esse tipo de entrega vai te levar ao outro nível. Por quê? Você não quer ser a média. Você não quer ser uma nota 5, um 5,5, 6. Se você quer ser alguém
diferente, prosperar de maneira diferente, ter resultados diferentes, você precisa fazer diferente do que as pessoas comumente fazem. Então, o Bora Pra Action foi algo que eu coloquei pra minha vida, comecei a avaliar o que esses CEOs de grandes empresas, eles fazem. Foi uma pesquisa que eu fiz em 2013, logo quando eu casei. Falei assim, cara, o que esses caras fazem? Por que esses caras performam? Quem são eles? Tipo o Globo Repórter, né? O que eles comem, como eles sobrevivem. Documentário. Cara, eu estudei CEO por CEO de várias empresas, de várias multinacionais, várias empresas listadas na bolsa, etc. E eles tinham comportamentos muito parecidos. Quais são? Os caras tinham um nível de envolvimento alcoólico muito baixo, os caras acordavam 5 horas da manhã, tanto é que tem o 5 a.m. Club, que são pessoas que acordam 5 horas da manhã. Isso tem realmente uma forma de entrega diferente, né? Eu não tô aqui falando... Cada um tem um ciclo circadiano, ou seja, o horário que produz mais. Eu tô te dizendo o seguinte... pode ter pessoas que produzem melhor à noite, outras pessoas produzem melhor de manhã. Sim. Mas o que eu vejo de comum, paralelo com esses caras, era justamente isso. O tempo para leitura, acordar cedo, tomar o café com a família, a pessoa ter um foco, não ficar tão distraído com as redes sociais, WhatsApp, etc. Mas estabelecer horários para isso, ser um cara organizado. Fazer o melhor proveito daquilo, usar como uma ferramenta mesmo. Justamente. Então, assim, eu comecei a perceber isso. Davi, você fez isso durante o tempo inteiro? É lógico que não, cara. Eu sou ser humano e eu também acho que eles também não fizeram isso na maioria todo o tempo. E o que te manteve até hoje é a disciplina que você falou. Mas, justamente, cara, eu acredito o seguinte. Eu não tô aqui querendo malhar hoje. Beleza, velho. Se permita isso, né? Não fique se chicoteando por isso. Mas lembre que a disciplina te mantém em outro flow. Então, se você não vai hoje, mas amanhã, mesmo um dia ruim, você precisa ir porque é a disciplina te chamando a atenção para você se manter. E isso acontece de outras maneiras. Então, eu comecei a fazer um paralelo desses caras. Por quê? Porque eu queria ser esse CEO. E depois eu fui entender que esses CEOs são pessoas que fundaram ali as empresas, tiveram um momento de estresse, de desgaste muito grande, de entrega muito forte, para depois eles colherem algo positivo durante o processo. Então eu também acredito nisso, que vai ter um momento, cara, que você vai ter que precisar esticar a corda. Davi, você tá vendendo aí que o homem tem que ser máquina? Não. Mas em um certo momento, se você quiser ter outro tipo de entrega, de nível de entrega, vai ter um momento que a corda vai esticar, velho. Vai ter um momento que você vai ter que trabalhar 16 horas, 14 horas, vai ter que dormir pouco, pra dar aquele pouquinho a mais. E aquele pouquinho a mais... faz toda a diferença. É o que faz toda a diferença pra você ter um resultado gigante no final. Sim, e aplicando, só pra poder exemplificar pessoal, não é só em questão de trabalho, não, gente. Em qualquer vida, questão de vida amorosa, claro, questão pra você construir a casa, qualquer objetivo que você tenha, que você vai pra ação mesmo, igual você fala, né? Cara, tem um objetivo, traça o objetivo, dá uma planejadinha direitinho, mas, executa, saca? Não fica muito no campo das ideias, executa. Eu tive várias experiências, tenho 35 anos e passei por 7 negócios aí, a gente moldando, entendendo. Eu tomei porrada pra caramba e tal. Mas será que isso aconteceria se eu não tivesse a vontade de executar? Né? Eu teria esse tipo de experiência, eu poderia ter esse tipo de aprendizado, esse nível de aprendizado. Por quê? Executando. E eu não considero as empresas que faliram, que quebraram, erro. Eu considero aprendizado, justamente para a gente poder entregar algo de valor agora. E assim, eu acredito que essas empresas todas foram só o meio. O final é o meu propósito. E a GoFone vai passar, a GoGamer vai passar, outras empresas vão passar, mas o propósito, Davi, é ser um empreendedor que vai deixar marca. Então eu quero conversar com você, quero conversar com outras pessoas, quero conversar com o máximo de pessoas possível, dar voz para outras pessoas, justamente porque eu quero impactar. E esse é o propósito. Ser um dos maiores empreendedores. E para isso, vão passar vários ensinamentos durante o processo. Como que você, então, que você falou dos aprendizados que você passou e tudo mais, esse Bora Pra Action, tudo mais que você hoje
aproveitando esse gancho todo de tudo que a gente falou, que a gente aproveitou aqui pro Davi do passado, que você viraria hoje e falasse assim, ó, você tem 3 minutos pra falar com o Davi, 5 minutos, você fala assim, cara, é isso esse assado que você falaria pro Davi. Primeira coisa eu falaria com o Davi é o seguinte, cara, procure mentor. Procure um mentor. Então, teoricamente, o Davi do presente não procuraria o Davi do passado. O Davi do passado deveria procurar o Davi do presente. Por quê? A lógica é inversa aí, cara. Para você evoluir da maneira que você quer, você precisa enxergar pessoas que construíram e estão naquele lugar que você queria estar. Esses caras são os mentores. Aí eu preciso saber quem são, assim, conhecer pessoalmente? Não, cara. Você precisa conhecer esses caras, a história deles e traçar o caminho que eles passaram por lá. Né? Então tem mentores que estão próximos de vocês, que você conhece, mas tem pessoas que você não conhece, mas que eles são mentores. Então o que eu falaria pro Davi do passado é: procure um mentor. Eu não sei se eu poderia ser o Davi presente, seria um mentor do Davi do passado, mas colocando que eu fosse o mentor do Davi do passado, a primeira coisa que eu falaria com ele é: tenha consistência. Não seja uma espoleta que gerou energia, pau, estourou. Não, cara. Mantenha a consistência. A consistência te faz evoluir ponto a ponto. Ponto a ponto. E esse degrauzinho aí, ele é importante você percorrer. E o Davi não. O Davi do passado, ele queria espoleta de uma vez. Pra ontem. Então assim, mentorando o Davi do passado, eu falaria com ele isso e falaria também o seguinte, cara, empreenda. Davi passou por multinacionais, teve essas experiências e eu não descarto, porque são experiências importantíssimas. Afinal de contas, você, em uma grande empresa, você precisa fazer parte de uma equipe, você precisa ser o líder e também ser liderado por alguém para entender como a hierarquia funciona, entender qual é como uma organização se comporta. Você precisa desse tipo de experiência. Mas eu falaria com o Davi: Davi, empreenda. Empreenda. Se você tem energia e você quer mudar, fazer com que a sociedade te reconheça, empreenda. Muito bom. E chegando já nos finalmente, né? Infelizmente, porque o episódio de hoje foi muito bom, uma conversa ótima. Eu queria saber se o Davi quer mandar algum recado, algum abraço, mais alguma questão para o público, e algum comunicado. Deixa falar também suas redes sociais, para o povo te seguir. E no mais é isso. Boa, boa. Cara, eu tô lá no Instagram produzindo conteúdo, falando sobre as minhas mentorias, falando da experiência que eu tenho com as startups. Meu Instagram lá é Davi Cabacinha, não tem erro. Isso aí, gente, não é apelido, é sobrenome mesmo. As pessoas acham que é apelido. E vou te falar, eu sou muito orgulhoso desse sobrenome. Meu pai construiu uma vida ilibada em cima desse sobrenome, sim, né? Sim. São 40 anos de Fiat e esse sobrenome é muito pesado pra mim. E eu carrego com muita coragem, muita vontade, muito amor esse sobrenome. Então tá lá, Davi Cabacinho, em todas as redes sociais. Davi Cabacinho no LinkedIn, que a propósito, eu sugiro, façam o LinkedIn. Importante, é uma rede social focada em um profissional, façam o LinkedIn. Muitas pessoas deixam passar isso batido, focam só no Instagram, mas façam o LinkedIn. Então, ó, tô lá no LinkedIn, Davi Cabacinha, tô lá no Instagram também como Davi Cabacinha, é só me procurar. Falando também das redes sociais, das empresas, GoFone, GoGamer, só procurar também gofone.app, gogamer.app. E o recado que eu deixo para as pessoas é importante demais que você tenha coragem. Mas a coragem, ela precisa nascer do fazer, execute. Não perca tempo com opiniões alheias, mas execute. Se você tem algo que você quer fazer, independente se é vida profissional ou pessoal, execute. Se você pensou em acordar para fazer aquela caminhada, mas você quer correr, execute começando com a caminhada. Se você quer montar uma empresa, e hoje está muito mais fácil do que era antigamente, né? As ferramentas estão aí, a tecnologia nos deu forças para começar um negócio com 2, 3, 5 pessoas e depois explodir. A tecnologia tá aí, então comece pequeno, entenda, mas tenha vontade de fazer. Comece, né? Comece. Então,
O grande detalhe é comece e realize, faça. Então, meu amigo, hashtag bora pra action. Bora pra action. E no mais, queria agradecer a todo mundo, queria agradecer o Davi por estar disponibilizando seu tempo aí, que a gente viu como é ocupado, é muita coisa pra fazer mesmo, entendeu? Tamo junto. E no mais é isso, viu, gente? Um beijo, um abraço, muito obrigado. E eu queria agradecer também o Breninho, que tá ali dentro, na sala de mixagem pra gente, trabalhando insanamente pra isso aqui ficar na melhor qualidade possível. No mais, é isso, viu, gente? Um beijo, um abraço. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Fui! Falou!